Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso bate-papo cripto semanal e hoje a gente vai falar sobre o nosso relatório aqui semanal, né, que é o nosso Cria News, que foi enviado lá no grupo do WhatsApp, totalmente gratuito, inclusive vou deixar o link aqui embaixo no dia 30, tá? Então algumas informações, claro que já ficam um pouco desatualizadas, mas a gente atualiza aqui no meio da call, aqui no meio desse bate-papo e não se esqueçam de entrar ali no grupo do WhatsApp ali que eu tenho levado todo dia insights diários meus e esse relatório semanal. E não esqueça também de curtir o vídeo aí, seguir o canal para ajudar a gente aí a bater cada vez mais inscritos aí, tornar o canal cada vez maior e entregar um bom conteúdo para vocês. Então vamos parar de choro aqui e vamos começar falando aqui sobre o HSBC. Então é muito legal ver o movimento que os grandes players, né, as grandes gestoras, os grandes bancos, os grandes governos têm feito atualmente assim com todo o universo de ativos digitais, né? Então, a gente saiu de uma fase, né, que todos eles condenavam o mercado cripto, diziam que era uma moedinha, né, o Bitcoin da Dark Web, por aí vai, que não tinha utilidade alguma, para uma fase em que todos eles oferecem esses ativos digitais, até como fundo de investimentos, como tokenização, como diversas outras formas para os seus clientes, e tem sido uma baita fonte de receita para eles, BlackRock, Fidelity, que os diga, tá? E até mesmo o governo, tentando agora regulamentar, né, e sim criando impostos sobre o mercado cripto, né, para poder angariar, né, ganhar um pouquinho a fatia dele do bolo, né. Então, amanhã, inclusive, a gente vai ter uma live aqui com o Renatão às 19 horas, só sobre imposto e declaração de imposto de renda, como a gente pagar menos, né? Na verdade, como tentar não pagar. Mas isso aí é assunto para amanhã. Então, essa notícia aqui é bem interessante, ó, que o HSBC tokeniza ouro em blockchain e oferece aos seus clientes. Para quem não sabe, existe um segmento, quando nós falamos do universo cripto, que se chama RWA, Real World Asset, ou tokenização de ativos do mundo real. Então, por meio de blockchain e contratos inteligentes, só fazer um disclaimer aqui, o que é um contrato inteligente? Então, é um código que ele está programado para ser autoexecutável, quando as partes, né, as cláusulas que foram pré-redigidas, vamos dizer assim, acontecerem. Então, vamos dar um exemplo que todo mundo dá, que é muito fácil de entender, muito prático. A máquina de refrigerante, não tem ninguém ali dentro que te dá um refrigerante. Tu bota R$5 e recebe um refrigerante. Então, tem um código que está programado para quando a gente der um input, que é o quê? Colocar os R$5, recebe um output que ela tinha de refrigerante. Então, um contrato inteligente é mais ou menos isso, tá bom? E por meio desses contratos, a gente consegue tokenizar, trazer para dentro da rede, para dentro da blockchain, praticamente tudo que existe no nosso mundo real. E foi isso aí que o HSBC fez com o ouro. Por exemplo, a gente tem as stablecoins, que são moedas estáveis, né? Lastreadas, as mais famosas, no dólar. Então, o USDC e o USDT. Ambas valem $1. Então, elas possuem um lastro no dólar, que está em moeda física, né, em bancos e também em títulos do governo e por aí vai, tá? Então eles tokenizam isso, trazem para dentro da blockchain e aí você consegue ter uma exposição mais fácil em alguns ativos, por exemplo, o ouro. Hoje em dia existem ativos como se a gente estivesse investindo também em fundos imobiliários, aí o pessoal gosta muito, a gente consegue investir em imóveis por dentro da blockchain, tá? Então, RWA, Real World Asset, tokenizar ativos do mundo real. A blockchain, por meio das suas possibilidades de implementações de contratos inteligentes, nos permite tokenizar tudo que existe no mundo real e é realmente tudo, pessoal. Então, se você procurar aí, as mais diversas coisas já estão sendo tokenizadas. Quando falamos de uma stablecoin, como o SDC ou o SDT, que foi o exemplo que eu dei, estamos falando de ativos do mundo real que foram tokenizados. Você adquire qualquer um desses ativos e está se expondo ao dólar, da mesma maneira que você consegue se expor ao ouro, imóveis e diversos outros ativos por meio de um token. Então, lá na Argentina, por exemplo, muita gente recebe e utiliza como forma de pagamento o SDT, que é uma stablecoin lastreada ao ouro que não perde valor, igual a moeda deles perdem perante o ouro, não, perante o dólar, perante o real, perante qualquer outras moedas, porque ela está totalmente inflacionária, tá bom? E os grandes players estão enxergando sua possibilidade, tal como o banco HSBC, que lançou um fundo de ouro tokenizado voltado a investidores de varejo em Hong Kong. Então, na bolsa de Hong Kong, você consegue se expor ao ouro sem ter o ouro físico e sim por meio de um fundo tokenizado, o que é bastante interessante, lembrando que a gente consegue fazer isso com praticamente tudo que a gente tem na nossa vida real, o que torna isso daqui muito diferenciado. Inclusive a BlackRock, maior gestora do mundo, acabou de depositar cerca de $100 milhões na rede Ethereum justamente para essa classe de ativos, né, de Real World Asset.
Então aqui, ó, o banco construiu o HSBC Gold Token com sua plataforma privada de ativos digitais, o HSBC Orion, e já lançou produtos em Hong Kong e Luxemburgo. Agora, seus milhares de clientes conseguem se expor ao ouro por meio de tokens, que são lastreados no ativo real. Não parei para ler aqui, mas provavelmente existe um lastro em ouro físico, por exemplo, depositado em algum local que garante o valor desse token, tá bom? Então, aqui uma outra ferramenta legal que o Google implementou, assim, cara, não faz sentido no ponto de vista de investimento, mas tu vê que tudo isso daí corrobora e vai botando um tijolinho no bloco, né, na construção da adoção do mercado cripto. Então, qual era o sentido do Google fazer isso aqui? Nenhum, mas fez. Então, o Google implementou uma ferramenta de traquear a carteira na sua plataforma. Então, se você pegar o seu endereço público, não o seu endereço privado, o seu endereço público, e colar ali no Google, realmente Ctrl+C, Ctrl+V, aparece para você o saldo que você tem de Bitcoin em sua carteira. É bem legal. Isso aqui facilita muito, você não precisa abrir sua wallet. Você tem um endereço público ali, você cola no Google, já sabe qual que é a quantidade de bitcoins que você tem. É interessante. Como eu disse, isso aqui não vai fazer você ganhar dinheiro em nada, mas você vê que é um tijolinho de adoção, de mainstream, de facilitar o acesso. Aqui uma notícia que saiu, né, que clientes da BlackRock não despertam o mesmo interesse por ETF de Ethereum. Então, essa frase ficou um pouco ambígua e quando eu parei para entender, não quer dizer que os clientes da BlackRock não têm interesse em Ethereum, tá, pessoal? Mas sim que o interesse principal, primordial e não único, né, foi em Bitcoin, que foi, o Bitcoin é o astro-rei desse universo cripto. Então, todo mundo que entra em cripto, todos os fundos de investimentos que lançarem seus ETFs, tudo vai ser por meio de Bitcoin. Foi assim com o ETF Futuro, que teve de Bitcoin e depois teve de Ethereum, e vai ser assim com o ETF Spot, tá? Isso não significa que os clientes não vejam a necessidade de ter um ETF Spot de Ethereum para se exporem ao ativo, tá? Então sim, eles querem, só que claro que eles queriam muito mais Bitcoin, tipo assim, o primeiro check era Bitcoin, agora a gente vai tentar outra coisa. Eu trouxe aqui, ó, os clientes da BlackRock, maior gestora de ativos do mundo, demonstram pouco interesse no Ethereum quando comparado ao Bitcoin. Então, isso aqui é primordial, quando comparado ao Bitcoin. Conforme relatado por Robert, esse nome aí, diretor de ativos digitais da companhia. Apesar de tudo, a BlackRock é uma das gestoras que estão aguardando a resposta da SEC. Então, a BlackRock é uma dessas gestoras, que são as maiores do mundo, que solicitaram à Comissão de Valores Imobiliários dos Estados Unidos o lançamento de um ETF Spot de Ethereum, tá? Então ela também tá aguardando. Aqui a gente tem as deadlines, ó. Então a gente consegue ver que aqui essa de maio já foi, mas a gente tem uma deadline agora para 18 de junho. Não, na verdade a gente tá em abril, né? Temos a deadline de maio, só que os analistas da Bloomberg já estão com a expectativa um pouco mais baixa para essa deadline aqui, mas talvez lá para o mês 8 a gente comece a ter sim uns ETFs spot de Ethereum. Eu acredito muito que aquela velha máxima ali, que não é uma questão de se, mas uma questão de quando, e acredito que nesse ano a gente ainda vê uma aprovação do ETF Spot de Ethereum, que é um baita catalisador. Então, aqui eu trouxe essa frase, ó. Posso dizer que para a nossa base de clientes, o Bitcoin é esmagadoramente o foco número 1 e um pouco o Ethereum. Então, claro, todo mundo quer o Bitcoin e alguns também querem Bitcoin e querem Ethereum. Isso daí é óbvio, galera. Isso aí é muito claro para quem entra em cripto. A porta de entrada em cripto é Bitcoin e depois Ethereum. Beleza? E para todos os outros ativos, a demanda é quase inexistente. Bem claro isso também. O que descarta, em primeiro momento, um fundo multi-asset, ou seja, vários ativos, Solana, Chainlink, Polygon, ali dentro da cesta dele de ETF. Então, por parte da gestora, disse o chefe de ativos digitais. Então, ETF de Bitcoin, isso aqui foi na semana... esse aqui é referente à semana passada, tá? A gente já teve um influxo nessa semana, mas eu vou trazer a notícia e vou explicar o porquê, tá? Então, o ETF de Bitcoin tem saída líquida de 834 milhões de dólares em 4 dias. Os ETFs de spot de Bitcoins acumularam 4 dias consecutivos de saídas de investimentos. No período, o saldo de aporte e saque nos produtos foi negativos em 834 milhões de dólares, segundo dados da BitMEX Research. Por que é isso daqui, cara? Então, a gente tem aqui um grande outflow de saída do fundo de investimento da Grayscale. E, em contrapartida, a gente fica quase sempre no positivo, porque a gente tem um influxo muito grande por parte do IBIT, que é da BlackRock, e o da Fidelity. A gente tem um influxo muito grande que compensa sempre essa saída da Grayscale. Só que nessa semana a gente teve um influxo menor para o ETF da Fidelity, da BlackRock e de todas as outras gestoras, e a gente teve uma saída líquida maior do ETF da Grayscale. Então,
a quantidade de dinheiro que entrou não foi suficiente para pelo menos empatar com a quantidade que saiu da Grayscale, que está sendo realizado, né, esse movimento dessa fuga para outros ativos, tá bom? Outros ativos não, outras gestoras. Assim como em outros momentos, o saldo negativo de ETFs foi criado pela saída de investidores do fundo da Grayscale. Apesar de ainda ser o maior do segmento, ele tem perdido investimentos depois de ter recebido a autorização da SEC para ser convertido em um ETF Spot. Eles tinham, lá era um trust, um fundo trust. Então, com a mudança, ocorreu o fim da disparidade entre o preço. Então, eles conseguiam comprar lá com um baita desconto o Bitcoin. E quando eles foram pivotados para um ETF Spot, ninguém consegue mais ter essa disparidade do preço. E aí eles estão procurando, sim, uma simetria em questão de taxa de negociação cobrada pelo fundo. E aí estão migrando do fundo da Grayscale, tá bom? Então, com a mudança, ocorreu o fim da disparidade entre o preço do Bitcoin no fundo e o preço efetivo da criptomoeda no mercado, o que estimula a saída de investidores mais antigos e a realização de lucros. Óbvio, eles compraram muito mais barato e as saídas tinham perdido fôlego em março, mas voltaram a crescer, como eu falei. Ao mesmo tempo, os outros ETFs da criptomoeda receberam menos investimentos, não conseguindo compensar as saídas dos fundos da Grayscale. Cara, esses ETFs já possuem, em mais ou menos 2 meses, cerca de 5% da oferta total de Bitcoins que vão surgir. Isso aqui é muito, tá, galera? E aí eu continuo aqui, ó, que os fundos de investimentos veem saídas líquidas de mais de 900 milhões. Isso daí é relativo à semana retrasada. O relativo à semana passada saiu hoje e eu vou mostrar aqui para vocês, tá? Então, a gente teve essa saída líquida aqui de 900 milhões de dólares na retrasada e esse que saiu hoje é referente à semana passada. Então, uma recuperação para ETFs de Bitcoins com entrada de 862 milhões na semana passada. Então, meio que ficou no 0 a 0, anulou aquela saída que a gente teve aqui, ó, na semana retrasada. Beleza? E aqui ele traz pra gente, né? Deixa eu ver se dá pra dar um zoom pra ficar melhor. Não, quando eu dou o zoom aqui fica pior. Beleza, então ele traz pra gente aqui, ó, que como a gente falou, a Grayscale teve uma saída líquida de 960 milhões de Bitcoins, mas aqui o volume que entrou pela BlackRock, Fidelity e a ARK Invest, também que foi um destaque dessa semana, compensou essa saída de 960 milhões. Porque se a gente vê aqui, ó, 960 mil, perdão, a gente vê que saiu 960, não, é milhões de dólares, né? 960 milhões de dólares da Grayscale, mas só na Fidelity e na BlackRock junto entraram mais de 1.200 dólares. Então já compensou e a gente teve a ARK Invest com mais de 300 milhões de dólares de influxo também, que foi bem interessante. E os outros ali somados, um influxo de 359 milhões. Então a gente teve um influxo líquido de 860 milhões de dólares. Claro que 90%, mais de 90%, né, de 860 milhões, 865 milhões, está até mais aqui, ó, foram de entradas em Bitcoin e a gente teve saída de Ethereum e do fundo multi-asset, tá? Binance também e shorts em Bitcoins também diminuíram, que são investidores apostando na queda. O interessante é ver que o Brasil aqui, ó, tá sempre aqui no positivo, né, no influxo de grana entrando. Inclusive na semana passada, o Brasil ficou na frente aqui, liderou aqui bonito. Interessante. Beleza, pessoal? Vamos voltar aqui para o nosso relatório. Aqui mostra o dinho, né? E aqui eu mostro que mesmo que com essa saída líquida que teve na semana retrasada, na segunda-feira passada o mercado ele abriu subindo, né? O Bitcoin chegou a ultrapassar ali os 70 mil dólares e é onde ele está sendo negociado nessa faixa hoje mais ou menos. E a gente teve aqui a corretora KuCoin e os seus CEOs, né, sendo acusados de movimentar 9 bilhões em fundos ilícitos, tá? Então, aqui sempre cresce aquela velha máxima de not your keys, not your coins, tá? Uma vez que seu dinheiro está na corretora, você está suscetível a esse tipo de... não de especulação, mas esse tipo de risco, tá? Então, a KuCoin, corretora de criptomoedas, está sendo acusada pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos por movimentar cerca de 9 bilhões de dólares em fundos de origem suspeita. Segundo declarações oficiais, a plataforma, juntamente com seus fundadores, esses aí, cidadãos da China, são suspeitos de conspirar na operação de uma série de transferências financeiras sem a devida licença, infringindo assim as leis de sigilo bancário. Não vou entrar muito aqui nessa narrativa, mas o interessante aqui é saber que uma vez que você está exposto à corretora, no mínimo você tem que estar em algumas corretoras assim que já foram mais testadas, que, por exemplo, uma Coinbase, que tem capital aberto na Bolsa Americana, uma Kraken da vida. Eu, particularmente, gosto de ter os meus ativos em custódia própria, aqui, ó, por meio da minha hard wallet, tá? Lembrando que os ativos não estão aqui dentro. Isso aqui só guarda a chave que me dá acesso
aos meus ativos que nunca saem da blockchain. Mas se você está exposto a uma corretora, faça um estudo antes de uma corretora assim que seja mais segura, até mesmo a Binance. O pessoal fala muito da Binance, mas a liquidez ali é muito grande, tá bom? Dificilmente a KuCoin vai quebrar, dificilmente alguma coisa quebra durante o bull market, mas se fosse em bear market, a gente pode ver que teve uma saída líquida aqui, ó, de mais de 1,14 bilhões, 1 bilhão de dólares aqui. 1 bilhão? Deixa eu só ver aqui se eu anotei. 100 milhões em 3 horas. Tá? Então, isso daqui, no período de bear market, pode levar um medo muito grande e um efeito em cascata, todo mundo tirando dinheiro e aí ocorrer aquela corrida bancária, né, que a gente fala. Então, uma vez que todo mundo corre, tira dinheiro, a corretora fica sem dinheiro e aí sim ela pode quebrar. Meio que vira uma profecia autorrealizável, tá? Então, aqui, cara, também, aqui é o alfa dessa semana, tá? Níveis de stablecoin no ecossistema Solana tem crescido parabolicamente, pessoal. Então, eu olharia para dentro do ecossistema Solana nesse exato momento, não só porque os níveis de stablecoins estão crescendo muito, mas porque a gente chegou no mês mais esperado de airdrops dentro do ecossistema Solana, o que vai gerar bilhões de dólares de liquidez e diversos tokens ali vão surfar essa liquidez para performar muito. Inclusive, hoje eu comecei a fazer mudanças no portfólio da comunidade para tentar surfar toda essa narrativa, tá? Então, o influxo de stablecoins, moedas estáveis, geralmente pareadas ao dólar, para uma rede significa poder de compra chegando naquela blockchain. Então, uma vez que a gente manda dólar para a rede Solana, a gente não está querendo trocar aquele dólar por outro dólar. A gente está querendo usar aquele dólar para comprar algum ativo. E quando a gente vê esse crescimento dentro da rede, isso aí significa que alguns ativos ali vão performar muito. Não é à toa que a Solana está acima dos 200 dólares. E a gente está posicionado em Solana desde os 16 dólares, pessoal. Então, podemos perceber na imagem abaixo que o preço de tela de Solana acompanhou o influxo de stablecoins em sua rede. Esse é o pensamento de primeira ordem. O que significa o pensamento de primeira ordem aqui nesse caso? Então, muito influxo de stablecoins chegando. Esse influxo, tal como ali no ETF, sempre vai ser um Bitcoin primeiro. Quem entrar em cripto vai ser Bitcoin. Quando a gente chega na Solana, qual é o ativo mais consolidado? Sol. Uma vez que essas stablecoins chegam lá, primeiramente, a gente tende a ver a Solana explodindo. E é o que está acontecendo. Solana está em 200 dólares. E o pensamento da segunda ordem é o quê? Para onde vai esse capital degenerado depois que ele perceber que já surfou uma alta boa em Solana? Então, o pensamento de segunda ordem é: para onde esse capital vai quando quiser uma valorização ainda maior? Dificilmente esse capital vai sair da rede em condições normais. Portanto, olhar para os cases dentro do ecossistema da Solana pode ser uma grande oportunidade para se posicionar. Dificilmente esse capital que está ali dentro vai sair dali para migrar para outra rede. Eles vão sair de Solana para um Agito, para uma Marinade, para uma Júpiter, para uma PIF e para diversos outros como o IF também, que tem performado bastante, pessoal. Então, atento ao ecossistema Solana. Além de todo esse influxo de capital, acabou de sair a notícia onde a Circle, emissora da popular stablecoin USDC, fez a parceria com a Solana para trazer o seu protocolo de transferência entre cadeias CCTP para o seu ecossistema blockchain. Isso aqui vai facilitar o influxo de stablecoins para dentro da rede Solana. O CCTP foi projetado pela Circle para permitir a transferência segura de USDC entre diferentes blockchains usando o processo nativo de criação e gravação. Isso significa que os desenvolvedores da Solana agora podem trocar nativamente tokens USDC do Ethereum e de outros ecossistemas compatíveis com a EVM, incluindo Arbitrum, Avalanche, Base, Optimus e Polygon. Também será compatível com blockchains não EVM. Alguns protocolos de pronto já anunciaram suporte, tais como Wormhole, Wallbridge, Mayan Finance, Drift Protocol, não sei falar isso aqui, Club Exchange, Jupiter Exchange, Solend Protocol e diversos outros, tá, pessoal? Então, eu vou só trazer aqui um outro disclaimer aqui para vocês. Deixa eu voltar aqui pro Cria News dessa semana, porque, ó, esse é o mês que eu acabei de falar aqui para vocês da Solana. Então, isso aqui é uma mensagem que o meu brother Kalev, que tá lá na comunidade, tá me ajudando muito, é um dos caras que mais sabe sobre Solana no Brasil, soltou lá pra gente. Rapaziada, antes não esquece aí também de curtir o vídeo, seguir o canal, a gente tá entregando esse conteúdo aqui, alfa brabo, totalmente gratuito pra gente ajudar o canal a crescer e educar mais gente aqui nesse universo cripto, beleza? Então o Kalev soltou a braba aqui e falou, finalmente o Solana Airdrop chegou, muitos airdrops e liquidez vindo pro ecossistema. Isso aí significa bilhões de dólares, pessoal, bilhões de dólares
de influxo de capital dentro dessa rede. Um monte de token vai explodir ali dentro. Então, esse mês teremos airdrops, barras de snapshot de diversos protocolos. Então, o Wormhole vai sair quarta-feira, 8h30 da manhã. O claim tem um monte de gente na comunidade que vai pegar 5, 8, 10 mil dólares no airdrop da Wormhole. Isso muda o game de todo mundo para poder fazer airdrop com muito mais volume, pessoal. Parcel vai terminar entre 3 e 4 dias. A gente passou uma estratégia ali maneiríssima que o João, membro da comunidade, também soltou lá para a gente fazer um trade que alavancou muito a nossa posição e provavelmente muitos membros também vão pegar um bom airdrop em Parcel. Drift, final do programa de pontos, está muito próximo, então eu não farmaria Drift nesse momento, tá? Então a gente tá farmando lá na comunidade também. E Camino Finance, snapshot foi ontem, dia 31, também vai sair o airdrop, Drift vai sair o airdrop, Parcel vai sair o airdrop, isso aí é tudo token sendo lançado, são pessoas fazendo 10, 15, 5 mil dólares e vão botar esse dinheiro em algum lugar, ninguém fica segurando tudo isso daí. Eu, por exemplo, peguei quase 6 mil tokens do Wormhole, isso aí dá uns quase 10 mil dólares. Eu não vou segurar nem a metade disso, não tem como. E aí eu vou pivotar essa posição para outros ativos, e essa é a lógica, pessoal. Então, Zeus Network, que esse a gente não farmou, lançamento dia 4, então é mais um. Zeta, então TGE no início do final de abril, então Zeta Market, ainda dá tempo de farmar, pouquíssima gente farmando. Ionet, vou soltar um vídeo aqui de Ionet, eu tenho um vídeo de uma comunidade fechada, vou soltar aqui para vocês também. Airdrop TGE, 25, 28 de abril, totalmente free. Você não gasta nada para farmar esse airdrop. E tem a sua marketplace de NFT dentro da Solana, sem data anunciada ainda, tá? Então, protocolos ainda pouco farmados. Cara, a gente tá entregando ouro aqui para vocês, ó. Muitos protocolos para farmar ainda. Clone, Fastbits, Symmetry, não sei como é que pronuncia, Switchboard, Pulpari, HiFi, Perpdex, Sega, nada confirmado. E não esqueçam desses outros, Backpack, Exchange, Meteora, Phoenix Trade. Cara, isso aqui é ouro. Então se inscreve no canal, curte o vídeo que eu vou trazer alguns desses vídeos aqui. E para quem quer entrar na comunidade fechada que vive me perguntando, eu estou prestes a abrir as vagas, tá? Em algumas semanas nós vamos abrir vagas e eu vou comunicar lá no nosso grupo do WhatsApp 100% gratuito, que o link tá aqui embaixo na descrição, tá, pessoal? Então entrem lá no grupo do WhatsApp que vocês vão ficar 100% por dentro de tudo que tá rolando. Isso aqui é ouro, pessoal. Isso aqui eu vou trazer para vocês mastigado, paizão. Então, vamos voltar aqui pro nosso Notion, tá? Pra gente bater. Aonde a gente tava batendo, né, galera? Eu me empolgo, isso aqui é bom demais, velho. Cara, Near Protocol com outro protocolo aqui, ó, que permitirá que os usuários assinem transações multi-chain de uma única cadeia. Isso aqui é maravilhoso, galera. Isso aqui é maravilhoso. Então, a Near Foundation, a organização por trás da rede de primeira camada Near Protocol, anunciou uma funcionalidade que permitirá que os usuários possam controlar endereços de diferentes blockchains a partir de um único endereço consolidado. Eu te agradeço, Near, se você fizer isso. A gente não precisa mais ter 50 carteiras, endereços diferentes, tudo fragmentado. Então, o recurso chamado Change Signature permite que endereços da Near, incluindo contratos inteligentes, assinem transações para qualquer blockchain. Isso aqui é fantástico. Essa funcionalidade acaba por tornar significativamente mais fácil a transação em qualquer blockchain e, ao mesmo tempo, desfragmentando a liquidez em todo o ecossistema. Futuramente, a funcionalidade contará, em parte, com a segurança da Englayer, protocolo de stake da Etherfi. Mais bullish que isso aqui é impossível, tá? Então, stake de Outlay. Outlay é um protocolo de Rollup as a Service. Então, é um facilitador de criação de rollups que a gente pode falar que são aplicativos, tá bom? Então, Outlay lança o Staking Out. Então, o token até então não tinha uma funcionalidade além daquela de governança e acabou de abrir aqui, né, para que seus holders travem esse seu token stake, garantindo assim a segurança do protocolo, permitindo holders do token contribuírem para a segurança de outras L2 que vão ser construídas utilizando os produtos aqui, os facilitadores da Outlay. Então, o stake de Out agora está ao vivo, dando o início do lançamento em fase do Match Alpha, nossa camada de finalização rápida. É um protocolo que eu tô bullish também, tá, galera? Não tenho em carteira. Quando eu ganhei o airdrop, realizei, mas é um baita de um protocolo, é um baita de um case, tá, pessoal? Para realizar o stake, basta entrar, deixei o link aqui maceteado, conectar a carteira, escolher a quantidade e delegar. Então, se você quiser ter acesso a esse Cria News, basta entrar no grupo do WhatsApp, tá? Que lá na descrição do grupo do WhatsApp tá lá linkado, beleza? Vai estar lá. Desculpa. Então, mais informações, tá aqui tudo mastigado. Então, fusão de 3 projetos de inteligência artificial. Então, os projetos, cara, RWA,
inteligência artificial, Restake, todos esses são segmentos que estão dentro de uma narrativa muito forte para esse bull market, tá? Então tenham isso em mente. Então aqui, ó, os projetos cripto do setor de inteligência artificial, FatAI, SingularityNet e Ocean Protocol estão avaliando uma fusão para a criação do maior ecossistema de inteligência artificial descentralizado. A fusão que está sujeita à aprovação da comunidade se chama essa daí e teria como objetivo agregar o melhor dos 3 projetos e ver os respectivos tokens combinados. A verdade é que a especulação é muito grande e todos os 3 tokens explodiram no momento desse anúncio. Então, desse anúncio não, né? Do anúncio, de um anúncio que pode vir. Então, só a Ocean Protocol, que foi o que mais valorizou, fez 36% em menos de 24 horas, tá? E é isso aqui que tá falando. Um fez 12% e o outro fez 33,6%. Airdrop da Ethena. Então, a Ethena acabou de tirar o snapshot da sua Season 1. Então, a Ethena anunciou o airdrop e distribuirá 750 milhões de tokens no dia 2 de abril, mais conhecido como amanhã. Beleza? Então, 5% dos 15 bilhões de supply total de ENA, moeda do projeto. O token está sendo avaliado aqui na plataforma de pré-market da Aevo em 0,643 dólares. Airdrop da Wormhole, que eu falei com vocês ali, confirmado para quarta-feira, 8h30 da manhã, o claim. Wormhole, protocolo de interoperabilidade cross-chain, anunciou oficialmente o dia, tá? Dia 3 de abril, 8h30 da manhã, o token está sendo negociado ali mais ou menos a 1,68 dólares. Então, quem pegou mais de 5 mil tokens aí vai fazer uma boa grana. Tem muita gente que pegou um bom airdrop aí. E o airdrop para quem possui Dog with Hat. A primeira cripto a me dá 21 vezes de valorização, Dog with Hat. Bizarro. Então, chegou a valer 4,60, agora deu uma corrigida aqui para 4,30. Dog with Hat é o nome do meme desse ciclo. Um cachorro usando uma touca que, com uma comunidade bem forte, vem ganhando cenário de meme coins em cripto e tendo uma valorização estrondosa. Com uma comunidade extremamente engajada, Dog with Hat arrecadou 3,4 milhões de reais para colocar meme coin na esfera de Las Vegas, pessoal. A enorme arena de entretenimento coberta por telas de LEDs em Las Vegas, com os fundos arrecadados, a iniciativa comprará uma semana de espaço. Então, Dog with Hat, uma semana naquelas telas brabas ali. Então, a meme hoje ocupa a 30ª posição, tá na frente de tokens como Arbitrum, tá? Em tamanho de mercado, segundo o CoinMarketCap, à frente de diversos protocolos bem consolidados. E é o 13º em volume negociado nas últimas 24 horas. 1,2 bilhões de dólares negociados em Dog with Hat, pessoal. Entre as meme coins é a terceira em tamanho de mercado, ficando somente atrás de Doge e Shiba. Para alcançar o valor de mercado de Shiba, segundo o maior meme do mercado, teria que fazer 4 vezes e Doge 7 vezes. De forma alguma, é uma recomendação de investimento. Tenha em mente que memes podem ir a zero de uma hora para outra. Em meu portfólio pessoal, investi quando valia 0,22. Com o retorno, agora já passou, né, de 21 vezes. Mas na primeira valorização, eu tirei o meu risco. Ou seja, primeiro 100% eu tirei os 200 dólares e aí deixei o resto para o pau torar. Ou seja, o valor investido hoje no meu risco na operação é zero. Essa semana, investidores que possuem o token WIF ganharam isso daqui, ó, que deu cerca de 234 dólares, que é o 1000, que também é uma meme coin. Então, essa semana quem tinha, eu tinha, só que os meus estavam travados na Camino e acabei não ganhando. Eu ganhei hoje por causa do Saga, tá? Eu comprei aquele telefone da Solana e me deu esse airdrop aí. E aqui alguns protocolos que receberam fund, que é importante para a gente saber os protocolos que estão levantando capital e os protocolos que tendem a dar um bom airdrop. Então, pessoal, o nosso bate-papo cripto da semana foi esse. Espero que tenham gostado. Não esqueçam de curtir o vídeo, seguir o canal, entra lá no grupo do WhatsApp para poder ter acesso a esse Cria News, aos insights diários e para poder ter acesso à comunidade fechada quando as vagas forem reabertas, e falta pouco tempo para isso, tá bom? Então, tamo junto. Nos vemos amanhã na live sobre declaração de imposto de renda e cripto. Um abraço. Fiquem com Deus.